Hoje temos quiabo. Quiabo, quiabo, sim. E um franguicho. Uma coxa e sobrecoxa de franguicho. Quer um prato mais mineiro que isso, uai? Frango, quiabo? Não existe, não. Também vou fazer uma tag que eu vi no canal de Laude. Se eu fosse... Vou sentar. Ai, sentei, voltei a usar minha sandalita para revezar. Vamos para a tag, né? Se eu fosse um mês, eu seria dezembro. Por quê? Porque é um ano que termina, né? Tem aquele belo truque do calendário. A gente tem sempre a esperança que o ano que venha seja mais próspero, tal, fazendo as listas de planos e tal, tal, tal. Então, eu seria dezembro. Se fosse um dia, eu seria sábado. Eu seria hoje. Se fosse uma hora, 3 horas. 3 horas. E, de acordo com Sartre, né? Jean-Paul Sartre, 3 horas é sempre cedo, muito cedo ou tarde demais para tudo que se deseja. E Clarice Lispector, em Cartas Perto do Coração, diria que 3 horas da tarde ela é a pessoa mais exigente do mundo, a mulher mais exigente do mundo, que fica reduzida ao essencial, às vezes apenas o coração bate. Esse livro é uma troca de cartas entre ela e o Fernando Sabino. Eu recomendo, tem uma parte do livro que eu acho muito engraçada, que ela fala que entrou, ela está lá nos exteriores, né? Que entrou numa cabeleireira, que a mulher esfregou com tanta força o cabelo dela para lavar, que ela saiu de lá sem a menor ideia. Trecho interessante. Se eu fosse uma palavra, eu seria soslaio. Soslaio, aquele olhar que você dá assim de esguelha. Traduzindo em miúdos, aquele olhar 43, aqui o Paulo Ricardo do RPM se referia. E pra você, eu deixo assim, o meu olhar 43, aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, louco por você. Que pena. Que desperdício. Eu gostava de dar gritinhos, né? Eu tenho uma foto com ele, que ele foi uma balada lá, que eu trabalhava. E eu tenho essa foto com o Paulo Ricardo. A única pessoa que eu tietei, que eu curtia RPM. Um signo, se eu fosse um signo, eu seria leão, sem dúvida. É o meu signo, e é o signo solar, é um signo tudo de bom. Se fosse país, seria Brasil, sem os governantes atuais. Mas seria um Brasil, e talvez eu fosse um Brasil mais justo. Se eu fosse uma estação do ano, verão, óbvio. Se eu fosse uma paisagem, praia, óbvio. Se eu fosse uma qualidade, eu seria criatividade, que é uma coisa da qual eu mergulho muito em ter. Se eu fosse um doce, seria uma pasta de amendoim, o amendoim, que algumas pessoas não conhecem. Amendoim, se quiser patrocinar o canal, sempre tô falando em você, tamo junto, hein? A famosa pasta de amendoim que os americanos passam em tudo, eu amo, porque é um doce que não é doce, entendeu? É um doce meio salgadinho. É por isso que eu gosto muito de coisa agridoce também, né? Uva passa na salada de maionese, eu acho tudo de bom. Se fosse uma comida, né? Seria pizza, lógico. Se eu fosse um trecho de música, se fosse um trecho de música, eu seria um trecho da música Sereníssima, do Legião Urbana, que diz mais ou menos assim: consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos a ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, você mudou de ideia. Já passou, quem sabe outro dia. Antes eu sonhava, agora já não durmo. Quando foi que competimos?
pela primeira vez. O que ninguém percebe é o que todo mundo sabe. Não entendo terrorismo, falávamos de amizade. Não estou mais interessado no que sinto, não acredito em nada além do que duvido. Você espera respostas que eu não tenho mais. Não vou brigar por causa disso. E por aí vai. Se eu fosse o trecho de um poema, eu seria aquele, óbvio, né? Eros e Psique, acho que é esse o título. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Esse poema é lindo. Se eu fosse um instrumento, eu seria um violão. Se eu fosse uma rede social, eu seria o Orkut, gente, porque eu sinto muita falta do Orkut. A minha colheita feliz lá, né, minhas criaçãozinhas, minhas mensaginhas lá, né? Eu acho o Facebook muito, sei lá, junto e misturado. Eu gostava mais do Orkut, que era tipo minha casa. Eu me sentia mais em casa com o Orkut. Meus budpock, que tinham eu e o Pierre lá de bonequinho. Achava muito legalzinho, gente. Meus grupos que eu participava. E meus depoimentos, que foram todos perdidos. Muitas fotos também foram perdidas que estavam lá e eu não resgatei. Então, eu sinto muita falta do Orkut. Eu seria o Orkut. Se eu fosse um jogo, eu seria um jogo de xadrez. E se eu fosse a peça do jogo, eu seria o cavalo. Ele tem aquele movimento surpreendente em L. Acho tudo de bom. Também quero falar sobre o assunto que eu estava falando ontem, e que acabou que eu não postei o vídeo, né? Então, o ícone, eu comecei com o ícone amarelo, que impede a gente de monetizar o vídeo. Muitas vezes, gente, porque fala que o tal do algoritmo lá, o robozinho lá que vê, que analisa, não é uma pessoa. Muitas vezes, se você coloca uma palavra polêmica no título, eles tacam lá o ícone amarelo. A maioria das vezes é por música, né? Quando tem os vizinhos sem noção que liga o som alto. Aí, se você está fazendo um vídeo, com certeza vai ter o ícone amarelo dos direitos autorais. Também pode ser pelas tags, por alguma tag que você colocou. A thumb também, se você colocou uma foto assim que eles consideram que não é algo legal, eles também vão colocar o ícone amarelo, certo? As tags funcionam para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Mas o que acontece? Se você colocar uma tag polêmica, ok, certo, você vai ter muitas visualizações, só que não vai conseguir monetizar. Então, não adianta muito, certo? E paralelo a isso, né? Eu estava falando. Eu também queria falar, deixa eu ver se eu lembro os assuntos. Então, gente, verifiquem tudo isso. Aquele vídeo que eu postei do hábito que não faz o monge, eu fui impedida de monetizar, aí eu troquei o título, porque eu tinha colocado cicatrizes na alma, uma coisa assim. Troquei para o hábito não faz o monge e aí foi monetizado. Pra vocês verem. É um detalhe, né? Eu estava falando também sobre... O que eu estava falando ontem, gente? A tag ficou legalzinha, né? Eu curti a minha tag. Eu falei que se eu fosse uma qualidade seria a criatividade, mas eu lembro bem que quando eu tinha 16 anos, eu tive um bloqueio criativo durante anos, por causa de uma professora de português, uma pessoa lá que dava aula, e eu fiz uma redação ótima, maravilhosa, com toda a pontuação certíssima, os acentos, até crase. Eu me eximi de colocar muita crase, porque eu sou mulher crase, né? Até onde não tem eu coloco. Tem aquela frase, aquela regrinha básica. Se você volta da, crase A. Se você volta de,
crase pra quê? Pra vocês saberem, né? Tipo, fui a São Paulo, voltei de São Paulo. Se você volta de São Paulo, não tem crase, porque é de, entendeu? Bom, enfim. Coisas de quem gosta de português. Aí eu fui, mostrei a minha redação pra ela, né? Perfeita, maravilhosa, super criativa. Ela falou que não ia nem ler por causa da minha caligrafia. Ah, gente, eu escrevo mal? Escrevo muito bem, só que com uma letra meio de... um pouco melhor que de médico. É que eu misturo letra de forma com letra de mão. E dizem que as pessoas que têm muita agilidade mental, elas não têm muita paciência para ficar escrevendo com letrinha redondinha. Letra de mulher, dizem, né, tá ligado? Então, ela me causou um bloqueio. E a partir dos 16 anos que eu eu parei de estudar aquele ano, mudei de escola e tal. E pra vida eu levei isso, que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Se a pessoa não quer ler nas entrelinhas, não quer entender o que eu tô falando, então deixa quieto, né? Deixa rolar, abafa o caso. Então, só quem sabe da minha realidade sou eu. E é complicado para os que estão de fora entenderem. Certo? O fato de eu não trabalhar, porque eu não posso trabalhar, o Pierre depende de mim para ir ao banheiro, para tomar banho, para se alimentar, entendeu? Ele, quando ele nasceu, ele disse para mim que ele parecia um boneco de voodoo, porque ele era todo espetado, ele lutou muito para sobreviver, ele nasceu prematuro, né? A mãe dele teve uma queda, faltou oxigênio no cérebro. Diz que no decorrer da vida também ele mal parava sentado, ele caía feito um boneco, tal, a mãe dele carregava ele para todo lado, ele fez fisioterapia, chegou no grau máximo que ele pode chegar. Mas ele tem muita dificuldade do lado esquerdo, ele não consegue ele próprio empurrar a cadeira. E também ele joga, mas só que a dificuldade é só eu que vejo aqui, né? Para ele pelejando lá com a mão esquerda dele, para ele ficar mais ou menos jogando para não perder de tanto, né, no PES, tal, nos outros jogos. E muita gente também critica e faz bullying por causa disso, pelo problema de fala dele também, que ele tem um problema de fala. Para digitar ele não consegue nunca, né? Ele prefere até falar com pessoas que se esforcem para entender, que tenham a boa vontade de entender. Então inclusive com o celular agora, fez os grupos lá do canal de zap dele e tá super feliz lá, contente, conversando com as pessoas, com pessoas que realmente têm essa boa vontade, porque para digitar, não. Para digitar, quando ele está em lives, ele fala para eu digitar, ele fala, amor, vem aqui. Aí eu vou lá e digito para ele se comunicar. Às vezes ele está em muitas lives, mas ele não fala com a pessoa porque por essa dificuldade em digitar. Então, só quem conhece a gente sabe, né? É fácil criticar, mas só quem está dentro que sabe. Até a vaquinha para acessibilidade da casa que a gente tem lá. As pessoas que doaram, muitas pessoas conhecem a nossa realidade, por isso doaram. Então, isso aí. Não precisamos provar nada para ninguém, apenas essa a nossa realidade, sim. Não é pensar pequeno nem nada, é uma simples realidade, né? Trampo home office é complication, porque a maioria é embromation, a maioria fala que você tem que fazer um pequeno investimento para conseguir trabalhar, né? Tipo, tudo sacanagem mesmo, embromation. E que não é embromation, são vendas. E vendas eu não tenho talento, gente, não tenho. Nunca tive poder de persuasão. Certa vez eu trabalhava na balada, teve uma época que eu trabalhava dia e noite. Eu trabalhava de dia como telemarketing da mesma balada e à noite era sextas e sábados como caixa. Durante o dia, do ano de 2000 e pouquinho, a balada bombava muito. Essa balada ficou aberta 12 anos. Eu trabalhei lá durante 12 anos, da abertura até o fechamento. E como bombava, a gente não... Eu era telemarketing, mas não era telemarketing ativo, era telemarketing receptivo. As pessoas ligavam pra gente para fazer suas reservas e disputavam as reservas para comemorar o aniversário, certo? Na Vila Olímpia. Então, para mim era fácil, era só atender, fazer a reserva e pronto. E até a única parte difícil era falar que esgotou, né, as reservas, não dava mais para fazer. Agora, a partir do momento que essa balada começou né? Porque, 12 anos é bastante tempo.
Aí eles propuseram que nós ligássemos os donos lá para as pessoas, oferecendo cartão de fidelidade, para dar um up e tal, mas aí eu já saí do dia, porque eu não tenho esse lance de querer abordar alguém. Eu me acho muito chata, irritante, intrometida, se eu tiver que convencer alguém de alguma coisa. Então, vendas nem trabalhando para os outros, nem trabalhando para mim, não rola. O que eu sei é escrever, mas escrever não dá dinheiro também. Né? Criar coisas. Minha vibe é meio etérea, assim, não é muito palpável. Né? Eu estava assistindo também um filme, Last Holiday. Seria mais ou menos como o último feriado da minha vida. A mulher ela diagnosticada, né? Entre aspas, que tinha 2 semanas de vida. Aí ela meteu o pé na jaca, pegou todo o dinheiro que ela tinha guardado e foi curtir. Né? Fez reserva. Ela se hospedou no melhor hotel lá, né? Em outro lugar, foi conhecer o chefe, o Didier, que ela era apaixonada por esse chefe, apaixonada no sentido da culinária dele. Comeu todos os pratos do chefe, o chefe ficou muito feliz, né, que ela gostou do prato. Todo mundo achava que ela era mó ricona lá e tal. Mas ela tava querendo torrar o dinheiro antes das 2 semanas de morrer, né? E é muito leve esse filme. E quando eu assisti, não foi ontem, foi anteontem, depois de todo um debate lá na live do Aramaico, sobre esse lance de eu não trabalhar, sobre outros lances também. Aí eu tava meio estressada, assim, aí eu fui e vi esse filme foi uma bênção pra mim. Porque é muito leve, muito engraçadinho, eu já tinha assisti novamente e super recomendo. Super, super. Entenderam? Também acho que esse lance de trabalhar para os outros não vale a pena, é tudo exploração. Porém, eu acredito que se o país tivesse uma justa redistribuição de renda, né, se todo mundo fosse igual, que nem o nosso amigo falou que mora lá no Japão, que não há diferença de classes sociais, se todo mundo fosse igual, tivesse a renda básica, certo? Para sempre, não durante vírus nem nada, para sempre, a pessoa tivesse um salário mínimo que fosse para subsistência, e aí sim, depois, tendo esse salário mínimo, o restante, se ela quer ganância, se ela quer mais coisa, ela trabalha e consegue, mas eu acredito que todo mundo teria que ter essa base de ajuda, né? Porque, as riquezas do país estão em tudo para os bolsos dos políticos. E os políticos, eles são nossos funcionários, eles não são nossos patrões. E a gente se comporta como se eles fossem nossos patrões. Se eu sou socialista, se eu sou comunista, eu sou algo que quer que todo mundo seja igual. Ninguém passe fome, ninguém passe dificuldade. E eu lembrei daquela fase do poço, né? Que o cara estava falando, pô, se os de cima não comerem tanto, vai chegar a comida para os mais lá embaixo, né? Que não sei se vocês assistiram o Poço. Aí o tiozão pergunta, você é comunista? O cara fala, não, eu sou razoável, né? Então é mais ou menos por aí, né? Quando a gente fala alguma coisa para o bem do povo, as pessoas nos taxam pejorativamente. Eu nem acho pejorativo ser taxada disso ou daquilo, contanto que seja algo que envolva isso que eu falei, né? O bem do próximo. Isso aí, tamo junto. Acho que hoje eu falei demais já. E assistam Last Holiday. E beijão pra todo mundo que comenta aí nos meus vídeos e me curte. E é o gatinho, já chegou. A Rap não tá aqui, tá lá no meio do quintal, mas ela dormiu aqui. Sai, meu braço já tá doendo. Nesse meu ângulo de visão. Tamo junto.